Nesse momento, qual a melhor estratégia, prof? Pré-fixado ou IPCA? Hoje, na super quarta, a Copom vai nos dizer se a Selic mantém no 15 ou se vai ter um pequeno corte na nossa taxa Selic. E muito investidor fica assim, opa, será a hora de eu investir mais em pré-fixado ou será a hora de continuar com IPCA+. E aí, nós vamos falar cada um deles e qual a melhor estratégia para você nessa aula. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui agora, então não deixe de se inscrever no canal, assim você vai ser notificado por cada novo conteúdo que vamos ter. E realmente, né, com esse momento de vamos ter um corte, o mercado já está precificando que a nossa Selic, a partir do ano que vem, vai estar menor, né, vai começar os reajustes, porque estamos tendo um controle, vamos dizer assim, da nossa inflação. Mas nesse cenário, o Tesouro Direto acaba oferecendo uma melhor chance de retorno no cenário econômico. E como que a gente pode aproveitar e maximizar esses ganhos? Então, nesse momento, o pré-fixado, professora, é melhor do que o IPCA+? Essa é a grande dúvida. E eu já te adianto que nós vamos ver o porquê de cada um deles e o momento desse cenário, que é um cenário diferente de meses atrás. Primeira coisa, nesse cenário hoje, no mês que nós estamos, setembro, no final de setembro de 2025, o que nós estamos vendo? Uma taxa Selic em movimento de alta com uma perspectiva de queda, ou seja, Copom sinalizando que vai ter um corte na taxa Selic. E isso significa o quê? Uma inflação controlada. Ela está presente no cenário? Sim, está presente, mas ela começa a ficar mais controlada. Foi a primeira vez que nós tivemos uma deflação nesse mês. E consequentemente, nesses meses, né? Oportunidade única no Tesouro, porque é um momento econômico que é único. Então, veja bem, você tem o momento certo de você fazer uma alocação melhor do seu dinheiro. E esse momento é ideal para você se posicionar direitinho na carteira. Então, como que você deve fazer, né? Primeira coisa é o cenário macroeconômico brasileiro. Ele oferece oportunidades interessantes em relação de você poder escolher o melhor título. Então, por que a gente pensa assim, pré-fixado versus o IPCA? Então, o pré-fixado, o que ele nos traz de bom? Ele já traz para o investidor a taxa fixa. Então, ele já chega lá nos títulos do Tesouro e vê o pré-fixado hoje de 2032 está com a taxa tal. Então, você sabe que lá no final ele vai te pagar aquilo que foi acordado no dia. E o IPCA+, né, já é um pouquinho diferente. Então, o pré-fixado, ele é ideal quando você acredita que os juros vão cair. Então, por isso que eis o momento que muita gente fala, é o momento de ter pré-fixado na carteira? Porque se você pegou um pré-fixado que ele está pagando, né, 14, 13, e a taxa Selic que está em 15 for realmente cair, o seu pré-fixado, a rentabilidade vai ser garantida lá no vencimento. Então, sim, é um momento bacana para você ter pré-fixado na carteira. Rosana, e o IPCA, como é que ele funciona? O IPCA, ele te protege contra a inflação. Olha só o poder desse título. E uma coisa das qual a gente sempre lembra aqui no canal é que o nosso país, Brasil, é um país inflacionário. Ou seja, nos meses que você vai vendo no histórico desse nosso país, a maior parte dos anos nós temos uma inflação, às vezes, acima da meta, né? Acima de 6, e aí acaba sendo um país inflacionário. E o Tesouro IPCA, ele vai te proteger contra essa inflação e ainda mais, ele vai te dar uma taxa real
acima da inflação. Por isso que tem gente que fala assim, né? Ah, que quando não entende, tá? A pessoa fala assim, ah, IPCA é bobagem, porque lá no final, em 2020, nós estamos em 2025, em 2035, em 2045, em 2055, esse dinheiro já não vai estar valendo a mesma coisa que o de hoje. O valor nominal não vai ter sido, só que o valor que você investiu hoje, ele garante o seu poder de compra lá no futuro. E ele te paga uma taxa real. Isso é a grande diferença. E aí, ele é ideal para longos prazos, ou seja, quem deseja investir para aposentadoria, quem deseja investir para uma viagem daqui 5 anos, daqui 3 anos, legal, né? Mantém o seu poder de compra, ou seja, o seu dinheiro, ele não fica como se fosse debaixo do colchão, perdendo valor ao passar os meses, ao passar o ano. Então, agora é o pulo do gato, né? A estratégia de do vencimento. Né? Muita gente, inclusive aqui no canal, quando vem, a gente fala muito sobre marcação a mercado e pensa só nos títulos para você ganhar logo, né? Fazendo a marcação. Eu quero ter uma rentabilidade bacana e em pouco tempo, né? Que é o dinheiro logo. Mas aqui nós trazemos essa estratégia do vencimento. Levar o título até o vencimento lá do título, então, sei lá, você comprou um título para 2031. Se você carrega ele até 2031, você elimina o risco de mercado. Isso mesmo, você elimina o risco de mercado e você garante a rentabilidade que você contratou. Então, essa estratégia é o que muita gente às vezes menospreza, né? Por quê? Porque não vê com taxas menores que as atuais. Então, assim, você pega um título pré-fixado que ele está te pagando mais, aparentemente, do que um IPCA mais. Porque vamos supor que o seu pré-fixado hoje está te pagando 14, enquanto que o IPCA mais está te pagando 6 a 7. E aí, o que você vai achar quando você olha para os dois títulos se você não tiver conhecimento? Ah, eu vou pegar um pré-fixado. Só que o pré-fixado, ele vai te pagar aqueles 14 naquele período de tempo, enquanto que o teu IPCA, se você levar até o final no vencimento, que geralmente é de 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que vai acontecer? Ele vai te pagar também a inflação decorrida em todos os meses do título, mais aquela taxa. Ou seja, se você não menosprezar o valor, o segredo de manter uma disciplina, de todos os meses você manter aquele seu título, independente se ele está positivo, independente se ele estiver negativo, então sim, você não se deixar levar pelas oscilações do mercado, você, né, que vai estar ali acontecendo dia a dia, você vai ter uma estratégia de vencimento. Então, tem muita gente que erra aqui, né, na estratégia do vencimento. Só pensa numa marcação a mercado ou fica preocupado quando o título está negativo. Então, aqui também tem o pulo do gato, que é o poder dos juros compostos. Muitas das vezes a gente não percebe isso, principalmente no início de investimento, né, da sua vida como investidor. Então, sei lá, você do primeiro ano que você investe até, vamos dizer, os 3 anos, eu acho assim que você vê a rentabilidade, por mais esforço que você coloque, é muito pouco. A partir dos 3 anos, você já começa, se você for resiliente, colocar todos os meses, você já consegue ver uma grande diferença. E aqui eu trouxe para você o poder dos juros compostos. 10K, um investimento inicial de 10K no valor aplicado hoje, ele em 5 anos, ele pode chegar em 18K com uma taxa de 12% ao ano. E lembrando para você, nós estamos com uma taxa Selic de 15, né? Então, olha só. E ele, em 10 anos, poderia ter virado 31K. Ou seja, aqueles 10K inicial virando 31 em 10 anos. Ou seja, é o tempo trabalhando para você. E é justamente aí que os juros compostos transformam esses pequenos valores em patrimônio significativo ao longo do tempo. Então, você vê quais são as 2 ferramentas que você tem aí e que muitas das vezes você acha que
você menospreza, né? Tipo assim, vou ter que esperar tanto tempo para usufruir. Então eu não vou viver agora no momento presente e vou colocar meu dinheiro todo ali. Não, não precisa ser assim. Você pode se planejar para que você faça, viva bem no presente, mas não esqueça do seu futuro. E aqui a gente traz um comparativo prático, que é o nosso cenário. Então veja só, um pré-fixado 2031 com mais de 10% ao ano e o IPCA mais 2035 com um pouquinho mais de 5%. Então, vamos dizer uns 6%. E a poupança. Então, mesmo com as taxas aparentemente menores, o Tesouro te oferece, sim, uma rentabilidade superior à poupança tradicional. E isso é uma coisa que todo aluno aqui do Aprenda Tesouro Direto já sabe, e o pessoal do canal também. Por isso que, entre todos eles, a gente sempre vê a melhor forma, como o melhor ativo para iniciar no mundo dos investimentos, os títulos do Tesouro Direto. Agora, vamos lá. Já que você viu os pontos fortes de um pré-fixado e os pontos fortes de um PCA, o que vai ser inteligente fazer? A diversificação. Então, aqui eu trago para você esse pulo do gato. Qual que é o pulo do gato, Rosana? Você ter uma carteira onde pelo menos de 30% a 40% você tenha pré-fixados, para que no momento de movimento da economia você tenha uma rentabilidade já fixa e garantida. Mas não pode esquecer do quê? Do IPCA, porque é o IPCA que vai garantir ao longo do tempo o valor do seu patrimônio e, inclusive, aumentar o seu patrimônio. Então, nós trazemos, sim, uma proteção contra a inflação. Isso é uma forma de diversificação inteligente. E aí, o que não pode faltar para todo investidor, e tem investidor que mete o pé na jaca aí, que é justamente não ter a liquidez necessária para aproveitar oportunidades do mercado ou ainda para aquelas tragédias que acontecem na nossa vida, que são as emergências. É um pneu que fura, é uma casa que pega fogo, Deus me livre, né? Mas já ouvi até isso. Então, gente, precisa sim de ter Tesouro Selic na carteira. Você não pode só ter pré-fixado, não somente PCA, mas também Tesouro Selic, que é onde você tem liquidez, ou seja, de segunda a sexta-feira, nesse momento de gravação, você pode resgatar ele e ele vai estar na sua conta corrente quando você precisar e assim viver tranquilo, sem mexer na sua carteira de investimento. Olha só que bacana. Então, por que essa estratégia funciona? Então, esse é o caminho, gente, é um mapa simples e é um mapa que você não pode desprezar. Então, eu trago aqui para você, sempre falo isso, né, que a disciplina no longo prazo, ele traz retorno e você fica bobo, mesmo quando aparentemente você acha que está perdendo, como eu falei dos pré-fixados. Então, manter o investimento até o vencimento, ele vai te trazer garantida rentabilidade. Então, eu trouxe há umas aulas atrás o meu pré-fixado 2026. Ele estava todo negativo. Se você abrir todos os diagramas lá no seu extrato analítico e seu título estiver negativo, quando ele chega, né, que está chegando, ele vai vencer dia 1º de janeiro, o pré-fixado 2026. Ele está já chegando junto com a linha real. Então, isso mostra e garante para você que quando ele chega no vencimento, ele te paga a rentabilidade total que você comprou ali no dia da compra. Segundo ponto, por que essa estratégia funciona? Os juros compostos. O tempo multiplica os seus ganhos exponencialmente. O teu esforço no início é maior do que os juros compostos. Mas quando chega aquela curva de juros, vai ser o contrário. O seu esforço vai ser menor e os juros compostos vai ser maior. E eu percebi isso quando eu bati os meus 5 anos de investimento. Aí, ó, os dividendos começaram a cair maior. Por fim, essa estratégia funciona com o terceiro motivo, que é a diversificação. Reduzir risco e otimizar oportunidades. Então, você quer resultados reais? Sim, você quer. Então, é só seguir esse passo a passo. Os nossos alunos da academia sempre nos deixam depoimentos falando sobre isso, que
pagam já tudo que investiram através das estratégias que foram traçadas. E aqui no canal também, muita gente agradecendo o fato de que no Excelência no Bolso, ele traz maior rentabilidade no seu bolso se você é uma pessoa que estuda e quer sim aproveitar os melhores momentos. Depois me deixa aqui nos seus comentários, você tem uma estratégia diversificada de investimento e já pensou de colocar e incrementar ela? Então, até a próxima. Valeu!